E eu quero te louvar por esta noite. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações. Ministra nesta hora, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós oramos agradecidos no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. A paz do Senhor para os amados irmãos. Amém? Nós vamos meditar numa palavra nesta noite que Deus colocou no meu coração, que se encontra no Evangelho de Lucas. O capítulo que nós vamos meditar é o capítulo 24, o versículo de número 13 em diante. Glórias ao nome do Senhor. Estou muito feliz, estou muito alegre por vir a esta casa mais uma noite, mais uma vigília, e por saber que a presença de Deus pode ser sentida aqui neste lugar. Deus está aqui não por nossa causa, mas por causa da vontade dele própria. E por causa da vontade de Deus, nós estamos aqui para sentir a presença dele. Amém? Lucas capítulo 24, o versículo 13 em diante está dizendo assim: nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Versículo de número 17. Então Jesus perguntou: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Até aqui eu gostaria de ler. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu mover, muito obrigado, muito mais, Senhor, pela tua presença. Senhor, ministra aos nossos corações para enriquecimento da nossa vida e para que se cumpra tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida nesta noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Abençoe a minha vida e a vida dos meus irmãos nesta noite, no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Amém. Esse texto é um texto maravilhoso, bom para ser lembrado e recapitulado, porque esse texto está falando de um momento muito importante e decisivo na vida, não só destes dois homens que estavam caminhando, saindo de uma cidade para outra, mas um momento muito decisivo que iria marcar a vida de muitos dos discípulos de Jesus. Capítulo de número 24 é um capítulo que fala do momento pelo qual no domingo Jesus, ele ressurge, ele vem e ressurge, e começa então a realizar uma grande obra no meio dos seus discípulos. Naquela circunstância pelo qual, entre a morte e a ressurreição de Jesus, no dia de domingo, que aqui a Bíblia chama de o primeiro dia da semana, dois dos discípulos que puderam seguir a Jesus, eles saíram de Jerusalém e foram até uma aldeia chamada Emaús. Segundo os arqueólogos, hoje eles não sabem aonde estão as ruínas, porque Emaús desapareceu no tempo. Mas, segundo o que a Bíblia nos mostra, Emaús ficava a 60 estádios de Jerusalém para o norte, ou seja, cerca de 11 quilômetros. Eles saíram de Jerusalém, aqueles dois discípulos estavam no meio de outros, estavam junto ali com os principais que estavam ao lado de Jesus, que são posteriormente chamados de apóstolos, aqueles que foram enviados, mas também eram os discípulos de Jesus, aqueles que aprenderam com Jesus, e eles estavam caminhando até Emaús, mas não estavam caminhando com um caminhar qualquer, ou para sair de uma cidade e ir a outra para visitar alguém. Eles estavam totalmente com as suas mentes volúveis, eles estavam emocionalmente abalados, porque apenas 3 dias Jesus havia morrido. E quando eles estão caminhando, segundo aqui a palavra, eles começam a discutir um com o outro o que havia ocorrido com Jesus.
que eles estavam agora atônitos, eles estavam temerosos, eles estavam preocupados com o que poderia passar com eles. O mestre não está com eles mais, o mestre não está guiando eles mais, mas agora eles precisam, conversando um com o outro, de uma direção. E agora, quando eles caminham, saindo de Jerusalém, indo até Emaús, alguém vem ao encontro e começa a andar juntamente com eles. Eles não percebem, mas é o próprio Jesus ressurreto. O próprio Jesus que, quando ressurge dos mortos e vem para a vida, começa a caminhar junto com esses dois discípulos que anteriormente, quando Jesus estava na forma humana, andava com eles. Agora Jesus vem. E quando eles estão discutindo sobre o fato ocorrido há 3 dias atrás e a falta de Jesus, o que acontece? Jesus então pergunta a eles no versículo de número 17: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles então entristeceram, não porque reconheceram quem era o mestre, mas porque eles entristeceram pela falta do mestre, porque o mestre Jesus não está mais presente. Eu tenho aqui diante desta palavra alguns versículos que eu gostaria de ressaltar para nós podermos entender que eles não reconheceram Jesus de imediato. O versículo de número 16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Há 3 pontos e 3 perguntas importantes para nós entendermos esta questão de não conhecer a Jesus. A primeira delas pode vir na nossa mente, na mente das pessoas que leem aqui, a princípio, tentando entender o porquê que eles não reconheceram que era Jesus. Se eles andaram com Jesus antes, o porquê não reconhecer que é Jesus? Primeiro ponto é uma pergunta para nós: não reconheceram porque não era o momento certo de reconhecer? Pode ser uma pergunta que vem sem resposta para nós. Segundo, não era da vontade de Deus ser Jesus reconhecido naquele exato momento? E a terceira pergunta: por que eles foram e tiveram seus olhos vendados, vindos da parte de Deus, para que os olhos deles também não pudessem ver? Será que os olhos deles foram vendados para que, pela vontade de Deus, eles não pudessem ver? A palavra de Deus nos fala que quando Jesus aproximou, versículo 16, volto novamente a recapitular, diz: os olhos deles estavam como que fechados. Se você for comigo lá para Marcos 16, 12 e 13, diz que quando Jesus aproximou deles, eles não reconheceram a Jesus porque Jesus estava de uma outra forma, ou seja, Jesus se apareceu, se apresentou a eles de uma maneira diferente. Mais adiante vai nos falar, no versículo 31 e 35, é o seguinte, eu vou ler, está dizendo: abriu-se-lhes então os olhos e o conheceram. Mais adiante, eles conheceram que era Jesus. Mas por que conheceram que era Jesus? Vamos entender também um pouquinho aqui a palavra do Senhor. Versículo 35 diz: então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como tinham reconhecido o Senhor. Então eles reconheceram lá na frente. A pergunta para nós é: por que eles vendo, presenciando Jesus agora após a ressurreição, eles não reconheceram que era Jesus? Porque o próprio texto está dizendo lá em Marcos 16, 12 e 13, que Jesus estava de uma outra forma, de uma outra maneira. E qual era esta maneira? Jesus agora estava ressuscitado, ressurreto. Ou seja, Jesus estava com um novo corpo, com um corpo glorificado. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 21, o apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Filipos, aos filipenses, ele fala sobre este estado. Logo após a ressurreição, as pessoas vão ter, como elas vão se apresentar. Filipenses
capítulo de número 3, versículo de número 21, vai dizer assim: que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então o próprio Jesus transformará o corpo daquele que ressuscitar para a vida eterna em um corpo de quê? De glória. Da mesma maneira que quando Jesus ressuscitou e receberam um corpo ressuscitado, um corpo de glória, todos aqueles que por ele aceitarem, que servirem a ele, que negarem a sua velha vida, que negarem o pecado e seguirem a Jesus, estiverem um relacionamento com Jesus, ele próprio dará a esta pessoa pelo seu poder um corpo glorificado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas antes desta forma diferente com que Jesus apresenta, Jesus está com um corpo também. Este corpo antes da ressurreição aparentemente é um corpo cansado, aparentemente era um corpo sofrido, um corpo que provou de feridas, um corpo que nós podemos chamá-lo, segundo Isaías 53:2, de um servo que foi humilhado. Jesus teve a figura porque realmente ele foi humilhado, ele sofreu, ele cansou, ele teve fome. Então o corpo de Jesus antes era um corpo humano, um corpo que sofria todos os embates desta vida. Mas quando Jesus ressuscitou, segundo Filipenses 3:21, 1 Coríntios 15:35, a morte não pôde vencer a obra que Deus tinha para realizar após a ressurreição, através do Filho, chamado Jesus. E agora, o corpo ressuscitado de Jesus é um corpo que? Espiritual, um corpo que podia e pôde passar por entre as paredes, um corpo que mesmo as portas fechadas, ele adentrava naquele recinto, um corpo que poderia aparecer e desaparecer dos lugares na hora e no momento que ele quisesse, e ele fez isto, segundo a palavra do Senhor no Evangelho de João capítulo 2:19, que ele apareceu quando os discípulos estavam temendo logo após a morte de Jesus. Eles estavam reunidos num lugar fechado as portas, e Jesus atravessou com este corpo glorificado, com este corpo de glória. Ele apareceu passando pelo meio da parede, chegou naquele lugar e diz o que? Paz seja convosco. Então Jesus tinha uma aparência de quê? Uma aparência de glória. A palavra do Senhor também nos fala em João 20:15, não é? Que quando aquela mulher chamada Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus, que já havia notícia chegado que a pedra já havia removido, o corpo não estava, ela foi chorando ali, e ela se colocou na porta do túmulo chorando, e Jesus então perguntou para ela por que ela estava chorando. Ela então disse: olha, se o Senhor, ela não se deu, percebeu, não reconheceu Jesus com o corpo glorificado, e ela então disse: se o Senhor, pensando, a Bíblia fala que ele era um jardineiro, se o Senhor tivesse aqui antes e conhecido ele, não estaria me dizendo para parar de chorar. Foi isso que Maria Madalena falou. E aí Jesus serenamente diz: Maria. Quando ele disse Maria, ela reconheceu que era o Senhor e que ele estava ali de uma maneira diferente. A pergunta para nós, e a pergunta que surge para nós nesta noite é: será que aqueles discípulos estavam entendendo aquilo que eles estavam vendo? Será que nós entendemos aquilo que o Senhor quer demonstrar, quer mostrar para nós através desta pessoa maravilhosa de Cristo Jesus? Será que nós estamos entendendo a visão que Deus está nos dando? Quando Jesus quer demonstrar o seu poder, quer demonstrar a sua glória, quer demonstrar a sua vida, a sua majestade, o seu poder após ele ter ressuscitado. Será que hoje nós estamos mesmo entendendo o que Jesus quer demonstrar para nós? Quando ele revela para nós o seu poder e a sua glória, será que nós estamos entendendo o plano maravilhoso de Jesus? O que levou Jesus a ser reconhecido da maneira que ele precisava ser reconhecido? Primeiro, pelos discípulos de Emaús.
por aqueles dois que o capítulo 24 aqui que nós lemos, versículo 2, quando eles andavam, Jesus se apresentou. O que levou Jesus a ser reconhecido por eles? A primeira coisa que eu percebo, levando em conta este exemplo de Jesus andando com os discípulos a caminho de Emaús, foi o que ele celebrou. Isso levou eles a entenderem que era Jesus, estando ressuscitado. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus falou aquelas palavras, mas quando Jesus chegou a Emaús com eles, no cair da tarde, assentou com eles num determinado lugar, diz que Jesus pegou o pão, partiu e com a sua voz abençoou. Eles lembraram, reconheceram, é Jesus. Jesus quer ser reconhecido por aquilo que ele tem feito na nossa vida, por aquilo que ele tem celebrado, por aquilo que ele tem mostrado. Sabe o que Jesus tem mostrado para nós? Que os 4 evangelhos estão nos mostrando, é aquilo que ele fez, é aquilo que ele deixou demonstrado. O que Jesus fez? Curou cegos, levantou mortos. Jesus libertou vidas, libertou endemoniados. Jesus trouxe multidões para ouvir a sua voz com sabedoria. Jesus deixou o exemplo do pão e do cálice. Então, por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Jesus faz, Jesus quer que nós olhemos por tudo aquilo que está nas entrelinhas da palavra e reconheçamos aquilo que ele fez e aquilo que ele faz na nossa vida, que é poderoso para nos alcançar e para mudar também a sorte da nossa vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas infelizmente, meus amados irmãos, as pessoas estão vindo levando para aquilo que aconteceu da celebração de Jesus, vindo à casa de Deus. E quando é celebrado a Santa Ceia, é demonstrado aqui um memorial como exemplo daquilo que Jesus fez, literalmente, dando o seu corpo para ser partido, derramando o seu sangue precioso, vertido na cruz, para perdoar pecados. As pessoas veem tudo isso, ou até mesmo participam, e não entendem aquilo que Jesus fez visivelmente, para poder libertar o pecador. Nesta noite, queridos, eu quero pela fé continuar entendendo que Jesus celebrou para eu poder, aleluia, continuar crendo que é suficientemente aquilo que ele fez e demonstrou, e pela fé estou vendo que ele celebrou a ceia, que ele celebrou, aleluia, demonstrando a sua morte, para poder libertar um pecador que sou eu, que é você, de todos os males. E que nós venhamos, por causa daquilo que ele celebrou, ver que ele está preparando lugares maravilhosos para nós, um lugar maravilhoso para nós. Será a pergunta para nós é neste tema, que nós estamos entendendo o que os discípulos de Emaús viram, mas não entenderam a princípio? Será que nós estamos entendendo aquilo que nós estamos vendo que foi celebrado por Jesus? Será que nós entendemos quando alguém é batizado e nós estamos vendo alguém sendo batizado? Será que nós estamos entendendo o que Jesus fez, o que os discípulos de Jesus fizeram, o que os apóstolos fizeram, o que os pastores fazem, demonstrando quem é verdadeiramente, quem é Jesus verdadeiramente? Ou nós estamos como esses discípulos? Jesus já ressuscitou, Jesus está curando quem está vendo ele, quem quer ver ele, quem está crendo no poder dele, e nós estamos como incrédulos. Jesus está vivo, Jesus está curando, Jesus está salvando, Jesus mandou o seu Espírito para batizar, Jesus está levando gente pela morte para a glória, e nós continuamos incrédulos que ele vive, que ele reina. Você que vai ouvir este vídeo que eu estou aqui trazendo para você, eu tenho algo para te dizer, mas bem-aventurado é aquele que não viu e que está crendo que tudo aquilo que Jesus fez na sua carne, morreu, ressuscitou, é verdadeiro e é poderoso para salvar e libertar também a sua vida. Se você tiver fé para acreditar que Jesus quer demonstrar a você o poder, você vai ser alcançado pelo poder do Senhor, e Ele vai transformar a sua vida, e Ele vai curar a sua vida, e Ele vai trazer novidade de vida naquilo que estava morto na sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. O que ele celebrou levou a veracidade para ele ser reconhecido.
Segunda coisa que eu percebo na palavra do Senhor, a forma de chamar as pessoas. Segundo João capítulo 20, versículo 15, Maria Madalena foi chamada pelo seu próprio nome. Ele disse Maria. Isso demonstra para nós a maneira de tratar com os seus. Maria a princípio não reconheceu, mas quando Jesus a chamou pela forma sincera do seu nome, ela virando para aquele homem, não olhou como figura mais de jardineiro, mas sim como a figura do seu mestre, aleluia. E a forma com que Jesus nos chama, com que Jesus se relaciona conosco, marca toda a diferença para nós entendermos que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que nós estamos entendendo que Ele está para operar nas nossas vidas. Terceira e última passagem que eu percebo na palavra de Deus, que Ele quer que nós entendamos aquilo que Ele é verdadeiro para se revelar a nós, está escrito em João capítulo 20, versículo 19, que quando Ele apareceu para os discípulos, a princípio revelou para eles, com as portas fechadas, o reconheceram, mas um deles, que não estava ali, apareceu depois, e ele se chamava Tomé. Por isso que a gente usa aquele ditado que fala, você está igual Tomé. Sabe por quê? Não é por causa do nome de Tomé, mas por causa da ação de Tomé. Jesus quer ser reconhecido pela sua maneira de se revelar. A maneira de Jesus se revelar é singular, Ele não é igual a ninguém. Nós temos maneiras que podemos imitar das pessoas, e como nós, como seres humanos, somos copistas das outras pessoas, porque nós vemos que aquele se deu bem, queremos copiar. Jesus não, Jesus tem a sua maneira peculiar de se revelar, de preencher todo lugar. Quando Jesus chegou, Ele disse, paz seja convosco. Qual era a atitude daqueles que estavam ali? Eles estavam temerosos, medrosos, inseguros. Jesus trouxe segurança, mas quando o último, que não havia visto Jesus demonstrar e dizer paz seja convosco, ele então falou, olha, eu só creio se eu pôr a mão nas feridas, aonde os pregos feriram. E Jesus falou, olha Tomé, mais bem-aventurados aqueles que creram e aqueles do que aqueles que estão vendo. São mais bem-aventurados aqueles que não põem a mão para comprovar, porque estão crendo sem pôr a mão para comprovar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, nós precisamos de entender que quando Jesus chega no ambiente, Ele vai mudar o ambiente, que quando Jesus chega, Ele vai demonstrar a sua singularidade no ambiente. E quando Ele chega, nós vamos perceber mesmo que Ele chegou, nós vamos perceber que Ele tomou a circunstância e a rédea do controle. Eu, nesta noite, quero dizer uma coisa para os irmãos, Jesus quer ser reconhecido, porque se nós não compreendemos que Ele está no lugar, se nós não estamos vendo Ele no lugar, é porque Ele realmente não está sendo entendido no lugar. Mas nessa noite eu quero profetizar na vida dos irmãos, que o Senhor vai trazer-nos a particularidade de nos chamar pelo nome, para nós podermos perceber e entender que Ele quer algo íntimo conosco. Eu tenho plena certeza, eu quero profetizar nesta noite, que Ele vai fazer como os discípulos com portas fechadas. Ele vai aparecer e vai mudar todo o ambiente das circunstâncias adversas na nossa vida, e Ele também vai celebrar algo na nossa vida que a dor não celebra, que a tristeza não celebra, que a morte não celebra. O que Jesus celebra? A ressurreição de Jesus. E a demonstração da Santa Ceia veio para demonstrar a comunhão, e a comunhão é vida, a comunhão é vida, a celebração da ceia é vida, é comunhão com o Senhor, e aonde Jesus chega, a vida, e a vida com abundância. Quem pode dar um glória, quem pode dizer um aleluia nesta noite? Para terminar, eu queria perguntar, qual é o nosso foco? Nós estamos tendo uma visão ampla, ou nós estamos focados em um ponto centralizado para nós alcançarmos um alvo? A visão ampla, nós estamos olhando muitas coisas ao mesmo tempo, mas nós não estamos propositalmente para alcançar nada. Por isso que pessoas fazem planos e planos e planos e planos,
mas não focam em coisas essenciais para a vida e não alcançam nada. Essa noite Deus está dizendo para nós que é diferente, uma visão ampla e um foco resumido daquilo que nós estamos vendo. Foco e visão é diferente. Visão é ampla, o foco é algo resumido. Qual é o nosso foco? Temos que ter um foco. E o nosso foco não é ficar ligado na falta que Jesus fez, porque aparentemente ele desapareceu e agora 2 dos discípulos e muitos dos outros estão desgovernadamente andando e não sabendo o que vão fazer. Nós precisamos de entender que por mais que as adversidades estão vindo, por mais que a ansiedade pode estar brotando a insegurança, Jesus, ele quer em primeiro lugar operar no nosso presente, olhando para o futuro. Jesus quer ser visto nos momentos emergenciais que a nossa vida precisa. Jesus quer aparecer no meio da ansiedade, no meio do desespero, da insegurança, do pânico, e chamar a nossa atenção para nós percebermos, como diz o versículo, vou voltar a ler o versículo 31, 16 está dizendo, os olhos deles estavam como que? Fechados, não perceberam que era Jesus. Mas quando Jesus partiu o pão, Jesus entrou no momento de desespero daqueles 2. Jesus entrou no momento de desespero de Maria Madalena. Jesus entrou no momento de desespero daqueles que estavam com as portas fechadas dentro de um recinto esperando alguma coisa, ou desesperados sem esperar alguma coisa. Jesus chegou e ele foi a emergência na vida daqueles, no momento ansioso, depressivo, de pânico, de insegurança, e chamou-os a atenção. Diz a palavra que quando Jesus partiu, Jesus chamou o nome da mulher e Jesus diz, paz seja convosco. Sabe o que aconteceu? Aqui no texto diz assim, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Quando eles correram depois que Jesus partiu o pão e eles perceberam, os olhos foram abertos, eles correram ao encontro daqueles que estavam em Jerusalém. 35, então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor, quando ele o quê? Partiu o pão. Quando Jesus entrou e demonstrou quem ele é, visivelmente os olhos deles caíram as escamas, e agora não era a visão do Jesus sofrido, do Jesus maltratado, mas agora do Jesus glorificado. Eles perceberam, é o mestre que está entrando, agora vai acalmar tudo. O coração brotou, porque a própria palavra fala assim, que um começou a perguntar para o outro, olha 32, disseram para o outro, não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras, aleluia, que coisa linda, quando nós estamos começando a ansiedade, o pânico, e Jesus demonstra para nós a sua aparição na nossa vida, vem no momento emergencial da nossa vida. Sabe o que acontece? O nosso coração é ativado, aleluia, o nosso foco é ativado, é centralizado, e aí sabe o que acontece? Algo muda na nossa vida, porque Jesus vem na emergência, vem no momento certo, vem no socorro, e Jesus toma conta da circunstância e opera um milagre maravilhoso para que nós possamos continuar fazendo como Paulo, olhando para o alvo, para o autor e consumador da minha e da nossa fé, que estamos aqui nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para dizer a você, não se desespere, porque Jesus vai ser visto no momento mais emergencial da tua vida, quando você está quase para quebrar o fio do cordão, Jesus vem e liga de novo, e ele demonstra a você que você vai ver e vai ter o prazer da operação do poder dele na sua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu também percebo que Jesus, ele vem não só no momento emergencial, mas ele vem para fazer parte da nossa vida, uma parte integral. Que coisa linda entender quando Jesus disse assim, paz seja convosco. E eles então, virando para Jesus, esses 2 que eu estou falando a história, Jesus então ouviu da parte deles uma expressão tão linda, de convite para fazer parte, não só do resto da caminhada, não só para pernoitar, mas para estar com eles. Eles disseram assim, fica, já se faz tarde,
o dia já se reclina. Jesus não quer só fazer parte daquela hora que o problema está ativado, que o problema está demonstrado, não. Jesus quer vir fazer parte do problema, mas continuar conosco no restante do dia, da noite e no dia posterior. Jesus quer fazer parte integral de um relacionamento conosco. Por isso que as pessoas hoje em dia você vê que elas ativam um relacionamento com Deus e daqui a pouco elas estão sozinhas de novo. Sabe por quê? Porque elas não convidam o Jesus que não só quer abençoar, que Ele não só é amuleto, que Ele não só é o doador da bênção na nossa vida. Não, Jesus não é amuleto, Ele não só doa a bênção, Jesus não só vem na hora do problema, mas Jesus é o Jesus que se relaciona para ficar conosco. Aleluia! Como é bom ter Jesus no coração, como é bom ter Jesus no casamento, como é bom ter Jesus na vida dos nossos filhos, nos nossos negócios, como é bom ter Jesus no desespero, como é bom ter Jesus na tristeza, como é bom ter Jesus, porque Ele não desampara, vai estar conosco todos os dias, porque Ele mesmo veio para ser integral na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Para terminar, oh coisa linda, essa palavra está borbulhando na minha vida. Jesus também deve ser visto não só nas emergências, não só 24 horas, que isso já é coisa tremenda, mas Jesus também quer ser visto trazendo palavras conselheiras decisivas para nós. A palavra do Senhor fala que quando Ele chegou para esta mulher chamada Maria, lá estava ela, olha que circunstância, que situação, desesperada, chorando, tentando falar com o próprio Jesus, achando que era o jardineiro. E Jesus disse Maria. Quando Jesus disse Maria, presta atenção, para Maria ter chamado ele de Raboni hebraico, de mestre, foi porque toda vez, eu creio dessa maneira, toda vez que Jesus ensinava para Maria, para aqueles que estavam nos pés, Jesus tinha o princípio de sempre chamar as pessoas pelo nome. Jesus tinha o princípio de estar intimamente ministrando ao coração daquelas pessoas. Para Jesus chamar aquela mulher pelo seu nome e ela chamar ela de mestre, é porque a intimidade daquilo que Jesus passava para eles era algo profundo, duradouro e era também como um alicerce na vida deles. Por isso, nesta noite, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós queremos continuar firmes, continuar alicerçados, continuar seguindo o caminhar e não cair e não desviar, nós precisamos estar baseados a nossa vida nos ensinamentos e nos conselhos que Jesus deixou para nós, registrados não só naquilo que Ele falou, que estão nos evangelhos, mas naquilo que Ele deixou registrado por intermédio daqueles que escreveram tanto o Novo como também o Antigo Testamento, relacionado ao Messias no Antigo Testamento e no Novo relacionado ao próprio Jesus, o Filho de Deus, o nosso mestre por excelência. Quando a palavra de Deus está no nosso coração, nós fazemos como os escritores bíblicos, e um deles é o salmista: escondi a tua palavra, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se queremos a transformação para a nossa vida, o único antídoto, o único remédio é a palavra de Deus empregada na nossa vida. Se ouvirmos a palavra, a transformação virá. E nós não vamos ficar como Maria anteriormente, os discípulos presos anteriormente, e os 2 discípulos no caminho de Emaús anteriormente. Nós não vamos ficar como eles, sem reconhecer, vendo, mas não entendendo. Mas nós vamos estar na nova fase que eles estavam vivendo. Os discípulos presos, os 2 a caminho de Emaús e Maria. Nós vamos ficar com uma nova experiência, com um novo propósito, entendendo a plena revelação de Jesus, que Ele realizou logo após Ele ter ressuscitado com seu corpo glorificado.
nesta noite, diante desta palavra, eu quero deixar para os meus queridos e amados irmãos, é que nós precisamos sempre pedir a Deus: Deus, não me deixe ofuscado daquilo que Tu és para a minha vida. Não me deixe só conhecer a palavra, ler a palavra, e não deixá-la ser a revelação descortinada da Tua glória para a minha vida. Tem pessoas que conhecem essa Bíblia muito mais do que eu e você. Conhecem de cor versículos, textos, capítulos e até livros inteiros. Se você perguntar, o versículo está lá no capítulo tal, no versículo tal. E aquela passagem está no capítulo tal, no versículo tal. Mas quando precisa da visão daquele capítulo tornar verdadeiro na vida daquela pessoa, aquilo não tem efeito, aquilo não tem validade. Isso não importa, conhecer a história, mas não conhecer o Deus que marcou a história. Para nós é ler, ver e entender a grandeza deste Deus maravilhoso. Se Ele demonstrar a grandeza dEle, se a palavra dEle for a verdade para nós, quando nós clamarmos o nome dEle, Ele vai agir na nossa vida. Quando nós precisarmos dEle, Ele vai estar presente. Quando nós começarmos a falhar, Ele vai nos tomar pela mão, perdoar os nossos pecados, nos disciplinar e nos levantar maduros para uma nova vida e para entendermos o valor da sua presença na nossa vida definitivamente. A pergunta para nós é: você está entendendo aquilo que você está vendo? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é a sua palavra? Como Ele tem demonstrado a sua glória? Ainda bem que quando Jesus demonstrou aquilo que Ele era, através do seu partir do pão, da sua palavra chamando pelo nome, e da sua palavra e da sua demonstração de paz no meio da turbulência daqueles que estavam presos, eles reconheceram: é o Mestre. Ele está diferente, mas Ele está diferente porque os profetas profetizaram quem Ele era, os profetas falaram quem Ele era, e nós estamos vendo agora uma nova visão, não de um Cristo sofredor, mas de um Cristo vitorioso, aleluia. E Jesus está aqui nesta noite para dizer para nós: não importa a circunstância, eu sou a vitória na sua vida, eu sou a glória no meio da derrota na sua vida, eu sou a vida no lugar da morte. Não haja problema, não importa o problema, não importa a circunstância, meus amados, Jesus está aqui e Ele quer ser revelado para nós, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós vamos entrar nesse período agora de nós orarmos mais uma vez. Nós precisamos de entender aquilo que nós estamos vendo, não nos deixa, Senhor.